não renováveis, né, os combustíveis fósseis versus as matrizes energéticas renováveis. E sempre se apontou que o mundo tinha que avançar para utilizar mais suas fontes de energia renováveis para diminuir impactos como, por exemplo, os impactos atmosféricos, que resultam, inclusive, em profundas mudanças atmosféricas com graves consequências para a humanidade. Eu ouvi durante muito tempo que a matriz eólica era uma importante matriz energética para substituir os combustíveis fósseis. Mesmo ela e outras renováveis não estão isentas totalmente de impacto, seja de natureza ambiental, seja de natureza social também, porque toda vida que um empreendimento desse chega numa região, traz consequências. Vem gente de fora, vem novos costumes, vem outros tipos de problemas. E nós vivemos numa região que historicamente teve que conviver com esses problemas das atividades econômicas geradoras de impactos ambientais. O algodão, o gado, a mineração, as cerâmicas, mas são as fontes da economia que sustentam aqui empregos. Aí nós podemos discutir a qualidade desses empregos, a questão salarial, os impactos do ponto de vista não só ambientais, que são muito graves, mas também do ponto de vista social. Porque, por exemplo, quando uma empresa... Sim, eu queria dizer para vocês aqui com muita tranquilidade, sem apontar o dedo para A ou B, que já vivi e vi situações onde, por exemplo, determinadas atividades econômicas contribuíram muito para a questão, por exemplo, da prostituição. Isso eu não estou falando de nenhuma novidade aqui, né? Chega dinheiro, chega gente de fora, as pessoas de um lugar se encantam muitas vezes com aquilo. Então, há muito que ser debatido, há muito que ser discutido. A questão ambiental é uma das questões importantes, é uma das questões relevantes, mas tem as questões de natureza das tradições, da cultura, daquilo que é importante para a gente preservar. Por exemplo, eu lembro, aí eu vou citar um caso específico lá do meu lugar, lá do município de Paredes, onde em um determinado momento a comunidade descobriu que uma empresa mineradora estava destruindo, por exemplo, as inscrições rupestres do município, que hoje a gente sabe que são extremamente, sempre foram relevantes, e hoje tem uma relevância maior ainda dentro daquilo que está posto do Geoparque Seridó, que é também uma forma de aproveitar o nosso potencial natural, das heranças, inclusive, que herdamos dos antepassados, do ponto de vista da geração de emprego e renda com o turismo. Agora, tudo isso tem que ter um bom debate para garantir sustentabilidade. Eu, por exemplo, quando era prefeito, fui convidado, junto com um grupo de prefeitos, para ir conhecer o que na época era o maior parque eólico da América Latina, lá na Bahia, num município chamado Guanambi. E era espetacular. Mostraram a gente que tipo de compensações as empresas faziam, quais as preocupações de natureza ambiental. Agora, dizer que não tem impacto nenhum, tem. E o que também nós temos que ter cuidado é que muitas vezes, quando se fala em discutir, quando alguém levanta, ventila a possibilidade, que inclusive está dentro da legalidade, daquilo que a legislação prevê, vamos fazer uma audiência pública. Aí já tem setores que dizem assim, lá vem os ambientalistas, já estão botando dificuldade, é porque não querem, e não é isso, né? A gente tem que fazer um bom debate e mostrar, por exemplo, que a promoção de audiências públicas e de um processo de discussão resulta, inclusive, nisso que Leão acabou de dizer, onde a gente quer energia eólica na região do Seridó ou não. Se a gente quer em todo lugar, onde é que pode, onde é que não pode, por que não pode também, né? Na Assembleia, eu confesso a vocês que esse debate, quando tem chegado, é mais do ponto de vista
da questão não só da matriz energética em si, mas também do ponto de vista da economia, da questão dos impactos econômicos que isso vai provocar, né? Então, nós ainda na Assembleia não fomos provocados nesta legislatura, e eu estou falando agora de 2019 até agora, nós não fomos provocados do ponto de vista de mudar a legislação ou de aprovar uma nova legislação. Tudo que está sendo discutido e implementado é com base em marcos regulatórios e leis que já existem. Agora, nós somos chamados a participar de audiências, sim, com representantes de empresas eólicas. Eu mesmo já participei. Por exemplo, eu ainda não recebi, e aqui eu estou falando só por mim, eu ainda não recebi ninguém, nenhuma organização, nenhum movimento, nenhuma instituição que tenha dito assim: deputado Francisco, neste lugar aqui estão querendo botar um parque eólico, a gente não aceita por isso e isso e isso. Eu não recebi. Isso ainda, esse debate ainda não chegou. Ninguém nos procurou ainda, enquanto parlamentar, para dizer: vamos promover uma audiência pública na Assembleia sobre a expansão dos parques eólicos da região do Seridó. No âmbito da Assembleia Legislativa, isso ainda não aconteceu. Obviamente que na hora que chegar nós vamos estar abertos ao diálogo, e Leon sabe que se precisar mudar leis, se precisar alterar regulamentos, isso também deverá ser precedido de um amplo debate com a sociedade, porque é assim que funciona na democracia. Embora que hoje no Brasil tem muita gente que tem pavor à democracia. Excelente, Leon, Francisco, como eu disse, nós não poderíamos nos furtar de trazer esse tema, que ele está muito caro nesse exato momento. E antes de passar a palavra para a Rui, que é nosso aluno, Pode passar. Pode? Pode. Então, esse tema, eu peço que vocês, eu convidei os dois e a gente vai ter que fazer essas provocações, faz parte. Por favor, o Rui está inscrito, tem a professora Rita, professora Economia. O Raul também. Eu tenho uma pergunta. O Rui já tinha levantado a mão um pouquinho, eu posso passar para ele depois? Depois tá certo? Pessoal, em virtude do horário, eu proponho que na fala de Rui, Raul, professora Rita e professora Eponi, se mais alguém quiser fazer alguma fala, levante a mão, caso contrário a gente vai encerrar, porque realmente a hora vai avançar. Então, por favor, Rui Paulo. Com o professor Diógenes, na mesma linha do parque eólico, sempre eu vou ampliar um pouquinho mais. O senhor falou com a professora Rita que existe uma rivalidade entre Guarnão e Caicó 30 anos atrás, mais ou menos, Aí, eu trazendo o tempo atual, eu acho que Parelhas como o seu parque industrial como cerâmica, minério, buqueirão, enfim, a gente chega em Parelhas hoje, eu tive a oportunidade de 30 anos atrás e quase que não conhecia mais Parelhas, assim, ela desenvolveu a óleos vistos, assim como Lagoa Nova também pelo Parque Eólico, desenvolveu óleos vistos. Lagoa Nova era um tempo atrás uma cidade perceptível, virou uma cidade dormitória do Guarnão. E a gente nota que Caicó, o parque industrial aqui, parece que ele é meio travado, isso aí. Isso é falta de legislação, é falta de política, é falta de investimento, assim. O que precisava para Caicó acompanhar Parelhas para chegar ao nível que Parelhas está, eu acho que rivaliza industrialmente com o Guarnão dele, porque está aqui administrativo administrativo, Caicó é um polo administrativo, justiça, de universidade, educação, enfim, saúde. Aqui é um polo administrativo. O Guarnão também é um polo administrativo, ocidental, oriental, dois polos. Mas então Parelhas surge industrialmente, rivalizando com essa diversidade. O que foi que aconteceu com que Parelhas? Você quer tomar o primeiro, amigo? Parou no tempo. É do movimento. Eu vou fazer uma provocação, Talvez um geógrafo tenha ajudado mesmo. Bom, mas na verdade, veja bem, no caso de Parelhas, é um processo, inclusive, que tem muitas atividades que geram impactos ambientais e que se vem buscando alternativas para mitigar isso já há bastante tempo. Por exemplo, o Parque
das cerâmicas, né, o Parque Ceramista de Parelhas. Eu lembro que há uns 20 anos você não tinha praticamente nenhuma tecnologia, não tinha essa preocupação com tecnologia para mitigar os efeitos do impacto econômico. Era a queima da lenha nativa, os fornos muito antigos. Isso evoluiu muito, porque, primeiro, alguns empresários do ramo adquiriram essa consciência que não podiam continuar daquela forma. Então, hoje nós temos, por exemplo, em Parelhas, cerâmicas que são referências para o Nordeste, né? E que buscaram tecnologias na questão do forno, da queima, para mitigar os efeitos sobre a nossa já tão devastada caatinga, e também aproveitamento do principal insumo, que é a argila, né? A mineração, a gente tinha uns blocos de granito gigantes que saíam de lá in natura, e a gente nós ficamos inquietos e conseguimos trazer para lá uma indústria que hoje beneficia o bloco de granito, e ao invés de sair um blocão, sai as chapas já polidas para exportação. E isso a gente teve um cuidado também de cobrar da empresa que veio se instalar, que minimizasse os impactos, tanto do ponto de vista do município, mas também já tem uma legislação e fiscalização, porque isso tem que seguir as normas. Enfim, o que é que eu queria então chegar? Sobre Caicó, o que eu acompanho, o que eu dialogo, o que eu discuto, inclusive recentemente eu fui procurado por uma empresária local. Há um debate aqui, por exemplo, sobre o Distrito Industrial de Caicó, que já vem de muito longe, né? Já vem se arrastando de muito tempo. Obviamente, eu não tenho as razões exatas de por que não se resolveu isso, mas acho que é algo que vai ter que avançar, sob pena, inclusive, de Caicó, se não avançar com esse debate, começar a se tornar menos atrativa para a atividade industrial. Não estou me referindo a outras atividades. O setor de serviços, por exemplo, aqui é muito forte. E tem outras questões, a questão hídrica também. Por exemplo, Parelhas tem uma barragem com capacidade para 85 milhões de metros cúbicos, que hoje está com menos de 10% do seu volume total. Mas enquanto o Rasnov, por exemplo, até outro dia conviveu com a falta d'água total, dependendo de uma adutora que era para ser de engate rápido, que era para resolver o problema, e trouxe mais problema. Eu digo isso porque eu fui secretário da Prefeitura de Currais Novos, 1 ano e meio quase, chefe de gabinete, e vivi o drama de morar numa cidade que não tinha água, né? Uma cidade daquele porte. E Caicó também, durante algum tempo, conviveu com isso, porque o Itanes, não sei quanto tempo faz. Então, é um conjunto, Rui, né? É um conjunto, Rui, de fatores. É evidente que eu não tenho todos os elementos de natureza local, porque eu não acompanho, assim, detalhadamente as questões mais de natureza local, os debates. Mas eu não tenho dúvida que vamos ter que avançar. Na questão, por exemplo, do Distrito Industrial de Caicó, eu acredito que ele vai precisar avançar, e nós já, inclusive, fomentamos esse debate através da Assembleia Legislativa em alguns momentos. Bom, é a minha contribuição. Claro que não explica tudo, né? Mas são algumas questões que eu coloco aqui para reflexão. Inclusive está chegando lá pelo IDEM um pedido do Distrito Industrial de Caicó. Eu queria só complementar, Diógenes, aproveitar, porque na fala do deputado Francisco me trouxeram algumas lembranças, exemplos quase. A gente começou a falar de energia, mas o exemplo da cerâmica. Né? Quantas cerâmicas tem nessa região do Sertão? E quantos problemas também tiveram ao longo dos tempos? E quantos impactos e reclamações também, porque sob o aspecto social há um impacto. Como é que o IDEMA trabalha em relação à cerâmica? Bem, vamos tirar então as cerâmicas, vamos impedir de chegar novas? Ela não serve então mais para essa questão da economia? É o que serve. Tem todo um contexto inserido nisso. Mas, evidentemente, que hoje eu tenho tecnologia para adaptar os fornos. Hoje eu não preciso estar fazendo desmatamentos imensos
para poder ter combustível, eu tenho outros combustíveis mais limpos e menos impactantes. Eu tenho filtros que eu adapto a uma chaminé, né? Eu tenho reaproveitamento de resíduos que servem no próprio processo, então não preciso tirar mais tanta argila. Então, essa é a evolução que a gente vai tendo ao longo do tempo para mitigar, para reduzir os impactos e os problemas e os anseios que surgem nessas discussões. Então, estamos hoje passando exatamente por isso nas energias. Olha, quais foram os impactos? Onde foram? Quem está sendo afetado? E como é que a gente evita isso? É impedindo os empreendimentos, é adaptando, é reduzindo, é escolhendo melhor o local. Então é isso que a gente está tentando construir como exercício. Eu vou usar um exemplo muito óbvio de prato. Uma espécie ameaçada, por exemplo. Existe muita discussão sobre o impacto de aves no aerogerador. E aí eu já vi trabalhos falando de aves. Aí para isso você tem que fazer o quê? Monitorar. Será que está tendo? Contabilizar. Se tem, vou ter que parar, reduzir aquele aerogerador, colocar um sensor, mudar a altura, mudar o formato da pá, pintar ele. Então, essas coisas você vai adaptando o empreendimento, vai reduzir o problema. Tem problema de ruído. O problema de ruído é por falta de manutenção, é o tipo do aerogerador que não prestou, é a posição com quem está trabalhando, ou realmente não tem como ter o aerogerador naquela área porque está muito próximo da comunidade. Inclusive a distância da comunidade. Hoje eu estou passando por esse processo. Não chegou na Assembleia a construção disso, e aí de hoje é importante saber. No CONEM, nós temos o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é um dos órgãos, o nosso órgão máximo da política ambiental, que ele constrói resoluções. Nós estamos nesse exato momento no CONEM construindo uma resolução que teve audiência pública, está tendo muita discussão, eu tenho mais uma, para a gente fechar a resolução, alguns aspectos técnicos de como licenciar melhor esses empreendimentos. Uma das regras, para você ter noção, é que o aerogerador está aqui, ele vai ter que ter uma distância mínima de qualquer edificação ou de qualquer comunidade. Hoje se adota um critério de 200, 250 metros. Né? É suficiente, a gente está vendo que está dando problema, então vai ter que ser mais. Então, é esse tipo de inteligência aí que a gente só aprende com o tempo que vai fazendo, né? Com as experiências práticas. Então, tem milhões de experiências de acordo com a atividade, mas é uma evolução, um processo e muito estudo, inclusive de vocês transformando, que vão identificar esses problemas e esses impactos, e definir zonas e definir planejamento. Esse processo. Eu vou passar para a Diógenes porque o Raul. Tem fala, né? O Raul agora. Saindo dessa pegada mais física, né, do assunto, eu queria levar um aspecto social, e eu queria fazer minha pergunta ao deputado Francisco. Saber como você percebeu e como você, basicamente, percebeu como usar esses conhecimentos geográficos para a transformação social, a geografia como uma ferramenta de transformação social, e como foi materializar isso na prática mesmo. A gente vê muita teoria, né? E como foi colocar isso na prática? Essa própria geografia política que você citou no slide. Raul. Olha, primeiro, a minha própria trajetória de vida me provocava muitas inquietações. Quando eu pude conciliar isso, a prática de vida, o que eu vivia com os conhecimentos que eu fui adquirindo e que recebia, especialmente aqui nessa instituição, isso foi provocando muitas inquietações, né? Porque eu venho de uma realidade e talvez pela falta de oportunidade, as pessoas ao meu redor diziam assim: não, vamos pedir a Deus que isso vai mudar, não se acostume, é assim mesmo. Claro, eu sou cristão, tenho muita fé em Deus, agradeço muito a Deus, mas sei que só pedir a Ele não vai resolver, porque tem eu e mais não sei quantos bilhões pedindo a Ele todo dia, né? Então, ao chegar na universidade e começar a ouvir, de, por exemplo, professores e professoras, que não era bem assim, olha, peraí, não é o destino só, não é Deus que lhe botou no mundo para você sofrer, enquanto aquele outro ali vai viver muito bem. Vamos analisar aqui que tem uma causa. Por que tem tanta gente desempregada? Por que em alguns lugares do mundo são mais ricos e outros não? Por que tem tanta gente que tem dinheiro muito, enquanto os outros não têm o que comer?
A partir dessas provocações que elas conseguiam conflitar teoria com prática, a gente começa a se inquietar. E essa inquietação veio daí. E eu acho que é por isso que também tem algumas pessoas no mundo e aqui no Brasil que tem tanta raiva de universidade. Porque não querem pessoas para pensar. Se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu não sei, não posso dizer como é que seria, mas possivelmente eu não teria tido acesso a conhecimentos, Raul, que me levaram a fazer indagações sobre o mundo e a imaginar que de alguma forma, mesmo como se fosse com a história da parábola lá, da história do beija-flor, de alguma forma dava para tentar fazer alguma coisa. Como é que junta isso com a política? Porque num determinado momento eu passei a ter uma compreensão diferente daquela que muita gente ainda continua tendo hoje. Que a política é uma coisa ruim, que todo político é ruim, que não é lugar para gente pobre, trabalhador, que isso e aquilo. Então eu fui conciliando a teoria, os ensinamentos de tanta gente boa, que estudou a humanidade para dizer, opa, peraí, não é bem assim não, você não é pobre porque Deus quer e você é rico porque Deus quer não. Não é assim não, tem uma história, tem todo um contexto aí. Então, na verdade, foi isso. E tentar, porque eu também não vou aqui ter a pretensão de dizer, olha, eu aprendi isso e tentei conciliar com a minha vida prática, com o exercício da profissão, com os mandatos e mudei a vida de todo mundo. Ah, se fosse. Eu queria contar aqui rapidinho uma coisa para vocês. Quando eu me elegi vereador, na cidade de Parelhas, uma cidade com um município, naquela época, tinha menos de 20 mil habitantes. Eram 17 mil. E a gente vinha assim, daquela efervescência, da discussão de mudar o mundo, da revolução transformadora. Uns defendiam que tinha que ser armada, outros diziam que não, era uma revolução mais cultural, mais do conhecimento. Mas quando eu me elegi vereador, professora Rita, a quem eu disse aqui para vocês que era muito brava, mas no sentido de exigir da gente que tivéssemos compromisso com a educação. Mas uma pessoa extraordinária, maravilhosa, a gente, minha turma e todo mundo, acho que ser aluno ou aluna da professora Rita é um privilégio, né? E eu digo isso porque ela sabe. Mas enfim, o que é que eu queria dizer para vocês, a história para concluir. Quando eu chego, né, e me elejo vereador, aí chegou um grupo de pessoas para mim, né, dos que militavam junto comigo, e disse, agora nós vamos fazer uma revolução socialista aqui na cidade. E, infelizmente não é assim que funciona, né? Mas a partir dali, daquele espaço, por exemplo, muita gente diz, uma Câmara de Vereadores não serve para nada, é dinheiro perdido. Serve para muita coisa, desde que tenha pessoas que tenham compromissos com causas. Podem ser até as causas que a gente não defende, mas que pelo menos façam um bom debate, que apresentem possibilidade. Por exemplo, quando eu cheguei na Câmara Municipal de Parelhas, eu levantei o debate sobre um plano diretor para a cidade. Nunca se tinha discutido isso. Ah, mas teve, implementou, está bacana, é uma cidade planejada. Não, mas o debate foi iniciado. Quer ver outra coisa importante? Nós começamos a discutir, é importante essa cidade ter uma universidade. Eu queria levar uma extensão da universidade aqui para cá. Eu tinha saído daqui, eu queria que tivesse um campus lá em Parelhas. Então. Mas, ou então uma instituição de ensino federal. Carlos Eugênio, quando a gente puxou esse debate a primeira vez lá, tem gente que são doidos, não cabe um negócio desse aqui. Hoje, quando eu passo em frente ao IFRN, Campos de Parelhas, eu fico muito honrado, porque começou o debate. Então é isso, Raul, conciliar a teoria com a prática não significa dizer que nós vamos mudar o mundo de uma hora para outra, ah, se fosse. Mas a gente consegue ir promovendo mudanças de costumes, de hábitos, de debates, e algumas coisas que pareciam impossíveis viram realidade. Se me perguntarem qual foi uma das maiores obras que eu consegui viabilizar na condição de prefeito, sabe qual é que eu vou dizer?
não é um prédio bonito, uma obra grande. Eu vou dizer que foi erradicar as casas de taipa da zona urbana. Quando eu cheguei na prefeitura, tinha gente que morava em casa de taipa. E eu me via no lugar daquelas pessoas, porque eu já morei numa daquelas. Então fizemos todos os esforços, e quando eu deixei a prefeitura não tinha uma casa de taipa na zona urbana. Tem gente sem casa, o déficit habitacional é grande, mas não tinha gente mais em submoradia. Então é possível. Mudou tudo, está um exemplo para o mundo, está nada, está cheio de problema, teve comigo, vai continuar tendo. Mas essa conciliação da teoria, do que eu aprendi e do que a gente aprende todo dia, com a prática é extremamente importante. Não foi uma revolução para mudar o meu lugar como eu queria e como eu aprendi aqui na teoria, mas a gente vai contribuindo. Professora Rita. Boa noite. Primeiro, agradecer pela correção que ele fez. Eu era exigente. É verdade. Era não, sou. Tá ali. Continuo. Quem foi meu aluno, quem está bem, sabe? Cadê Carlos? E a Poli também. E a Poli. Olha aqui, gente, eu tenho alunos que estão chegando, que é o caso de Matheus. Alunos que hoje são gestores, no caso de Leon. Ele foi aluno, Ele que é deputado, né? Eu lembro que aqui, nesses corredores, eu e Tásia, quando ele disse que ia ser vereador e a gente dando força a ele, né? Porque achava que, inclusive, era uma forma que o que ele aprendia aqui poderia levar para lá. Mas eu não vim falar aqui do nosso resultado como professora, não, né? E eu acho que é isso que gratifica a gente como professor. Você chegar num lugar desse, aí eu encontro um que é do IF, um que é coordenador de curso, que é o caso de Diego, que foi meu orientando lá do mestrado, o outro que está... Não foi para isso, eu vim para fazer uma provocação. E sempre me incomoda, todos vocês sabem que eu sou da área de humanas, e me incomoda muito o discurso ambiental. Por quê? Porque o discurso ambiental ele se apresenta assim muito voltado para aqueles espaços que a gente chama de físico. E eu prefiro trabalhar com o conceito de sociedade-natureza, entendendo, inclusive, que a sociedade também é natureza. E uma coisa que tem me incomodado muito na cidade é a questão urbana. Que a gente sabe que tem outros órgãos, né? Você tem as secretarias, mas a minha pergunta é, como é o diálogo do IDEMA com essa questão urbana? Por exemplo, Natal, quando você chega em Natal, lá na Via Costeira, diz assim, que cidade linda. Aí vai para a Zona Norte, aí você começa a ver a outra cidade. As pessoas que vão chegando da Europa, né, não sei de onde, que vão passando pela Zona Norte, devem ter um susto, dizer assim, isso é a cidade do sol, né? Então isso me incomoda muito. E quando eu vejo o discurso ambientalista, aí eu fico mais incomodada ainda, porque eu trabalho com o social, eu trabalho com a cidade, eu trabalho com... E agora eu tenho me dedicado muito às questões de comércio. E esse é que me incomoda, esse meu tema, porque eu chego no Alecrim, aí é uma tragédia, né? E a gente percebe que as cidades, elas estão se organizando de forma diferente do ponto de vista da lógica comercial. Não é mais a área de comércio. Hoje você tem um comércio periférico que está assim... E como é que o IDEMA, que é o órgão que discute a questão ambiental, e eu vi vocês falarem muito aqui da questão eólica, da questão hídrica, mas a cidade não entrou. Eu digo que a cidade não entrou assim, como um foco para se discutir isso. Hoje, quando eu olho assim para cima, em Natal, Parnamirim, é um desespero o sistema elétrico. É um desespero, gente. Eu não sei como é que aquele povo que trabalha na COSERN consegue identificar que é um problema rural. Porque é um ninho. Parnamirim é uma loucura. Aquelas ruas como a Maria Lacerda, a Abel Cabral, que foram ruas que podiam ter outra presença, é uma tragédia. Aí você olha assim, aí você chega,
Claro que eu não quero que o Brasil, que a gente se transforme na Europa no dia para a noite. Você olha para cima, não vê um fio. Por quê? Por que nós não podemos ter eu aprendi, a gente está sempre aprendendo. Quando eu fui fazer meu pós-doutorado lá em Portugal, eu fazia uma disciplina com o meu supervisor e a disciplina chama Geografia